O coronavírus está abalando estruturas e mudando as regras do jogo. Mas tem muita coisa que é fake news. Hoje o Cafeína vai esclarecer um dos rumores que tem rondado os investidores. A Bolsa de Valores pode fechar? Conversamos com especialistas para responder se o nosso mercado de ações poderia ficar suspenso por um tempo, como aconteceu nas Filipinas. O que diz a lei e o que diz o bom senso? Tem também as dicas para declarar investimentos de renda fixa no imposto de renda e pitacos sobre a medida provisória que ia suspender o contrato de trabalho por 4 meses, mas que o governo voltou atrás. Vou dizer o que eu acho de tudo isso. Sami do céu! Diga. A gente passou dos 40 mil. A gente vai chegar nos 50 mil na meta. Eu vou ter que me fantasiar, tô achando. Para bater a meta, tenha só até o final do mês, que é dia 31. Lembrando que você pode aí se inscrever e deixar sua sugestão de fantasia. A minha predileta é urso ou ursa do pica-pau. Porque lembra essa não muito... tem ibope nenhum, urso ou ursa do pica-pau. Eu acho que tem que ficar rodando. Falaram, uma que foi boa foi Pikachu falando Circuit Breaker. Isso é, que você é baixinha, pode ser um Pikachu, pode ser. E a O Saori Pikachu, do Cavaleiros do Zodíaco. que não sabemos quem é. Eu não é da minha geração. Mas, Cafeína no ar, terça-feira, roda a vinheta. Oi galera, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Coisas jamais vistas antes estão acontecendo por causa do coronavírus. Fronteiras foram fechadas, populações inteiras estão confinadas, as bolsas registram quedas históricas e teve uma que chegou até a fechar, a Bolsa das Filipinas. Mas será que isso pode acontecer aqui? Sami, você escutou esses boatos por aí? Boatos que foram reverberados pela Veja, pela Folha, e aí jornalista fala assim, rumores de mercado. Ó, vocês que Veja, Folha, vocês têm que ter editorial. Eu respeito fonte, só que vocês têm que investigar, porque senão fica interesse de um e de outro. Achei um absurdo, porque a gente vai ver daqui a pouco, mas primeiro a gente falou com o Felipe Marim, que é advogado, especialista em mercado de capitais. Eu já comento sobre o que aconteceu durante o final de semana. Tem duas previsões. Uma no regulamento de negociações da B3, está lá no artigo 89, em que a própria B3 pode determinar o fechamento da Bolsa, ou seja, ela pode determinar que seja cancelada uma sessão de negociação, sempre em hipóteses voltadas à proteção do próprio mercado e à proteção dos investidores, garantindo a rigidez, a integridade e todo o bom funcionamento da formação de preços do mercado de bolsa. E a outra hipótese é em que a CVM pode determinar que a B3 feche. Isso tem previsão na Instrução Normativa número 461, está lá no artigo 118. Tem vários incisos e em alguns deles a gente conseguiria encaixar uma situação de pandemia como nós estamos vivendo agora com o coronavírus. A meu ver, tem uma série de consequências negativas no fechamento da Bolsa. A gente pode citar diversos investidores que vão ter a liquidez congelada, ou seja, zerada, no mesmo momento em que a Bolsa fechar. Eu estou me referindo aos fundos de ações, estou me referindo aos fundos de pensão, às seguradoras, aos regimes próprios de previdência, que vão ter que parar de pagar benefício ou vão ter o benefício prejudicado, e por conta disso eu avalio que é bastante improvável que isso aconteça no momento. Bom, tá aí o Felipe Marim, então, falando sobre as previsões legais, mas a gente separou um resumo para vocês. Então, resumindo aí, concluindo, existe previsão legal para fechamento do mercado, sim. Segundo o regulamento da Bolsa, no artigo 89, está escrito lá que a Bolsa pode cancelar a sessão de negociação e, de acordo com a instrução da CVM, que é o nosso xerife do mercado, a entidade que regula o mercado de capitais, ali tem a instrução 461, no artigo 117, como o Felipe disse, eles falam sobre os procedimentos que exigem uma autorização prévia da CVM. Dentro desse artigo, eles não incluem a suspensão de negociações como uma autorização prévia que a CVM tem que dar, por isso aí a interpretação do Felipe de que isso dá brecha para que uma suspensão aconteça. E tem também o artigo 118, que a CVM autoriza a decretar o recesso de mercado. Mas então o que isso quer dizer? Que a CVM pode também suspender o mercado. Então a gente tem essa previsão, né, Sami? Tanto por parte da B3 quanto por parte da CVM. Portanto, legalmente, isso poderia acontecer. Só que
Eu mesmo, quando vi esses boatos, achei um absurdo e chamei a CVM. Acho que muita gente chamou, eles fizeram uma nota no final de semana. No final de semana. Olha só a nota. Vamos ver o que a CVM disse. Olha só a nota da CVM. Vou ler para vocês. CVM esclarece que, neste momento, não há qualquer discussão envolvendo interrupção de negócios. Procedimentos seguem inalterados. Então, foi boato. Só uma coisa que eu acho legal aqui, que eles falam, não existe a suposta pressão dessa autarquia, porque as pessoas estavam falando que tinha uma pressão da B3, CVM sobre a B3, da né? CVM sobre a B3. Não existe nada disso. Agora, a quem interessa esse boato? A gente fala que é gestor, porque se fecha a bolsa, também fecha o resgate dos fundos. Mas é um absurdo, é uma fofoca, irresponsabilidade para os seus coleguinhas, jornalistas, que ficam, citei fontes, há rumores. Como é que é, Priscila? Conta pra gente. Qual que é o sigilo de fonte? Como funciona? Não, eu acho que assim, o sigilo de fonte tem que acontecer. O que E acontece se também... um jornalista inventa um Pois negócio? é. Não, o que acontece também, Sam, é que às vezes assim, as pessoas estão falando, os leitores estão falando, então você acaba noticiando alguma informação ali, porque as pessoas estão perguntando e tal. Eu não acho que foi tanto esse caso, né? Não, eles Esse falaram caso, que tinha rumores do mercado. Mas como é que é? Você pode falar, você como jornalista, fala com o cara e fala, em off. Aí você dá rumores do mercado. Mas como que eu acho funciona? que é diferente você ter uma boa fonte, você dizer que aquela fonte que é confiável, uma fonte que faz parte da CVM, uma fonte de dentro da bolsa que disse isso, que é o que muitas vezes acontece. Então alguém tem uma fonte dentro do governo e traz uma informação. É muito diferente você falar de boatos são boatos, né? E se a informação for falsa, o jornalista vai em cima da fonte e fala, pô, você me deu um negócio aí que não tem a menor... Com certeza, com certeza. Então, aí você não quer mais consultar aquela fonte, E o veículo deveria se desculpar depois, né? É importante, que também né? não fez isso. Por enquanto acho que ainda Veja não. de São Paulo, Folha de São Paulo e Veja. Foi o que eu vi, não sei se mais gente deu, mas eu fiquei chateado e fiquei irritado com isso. Aí, você também teve uma entrevista, você apurou. Isso, daí eu conversei também com o Paulo Bittencourt, que é consultor financeiro, cientista social, para perguntar se isso poderia acontecer, porque a gente viu o Felipe Marim, então, falando se há previsão legal para isso acontecer, e aí o Paulo, então, falando aí se economicamente faria sentido ou não um fechamento do mercado. Vamos ouvir. Essas medidas nem chegaram a ser adotadas durante as duas guerras mundiais, com exceção de alguns dias e alguns momentos onde foi decretada a suspensão dos negócios. Atualmente já existem válvulas de escape para isso, como o circuit break ou a interrupção total de um pregão após uma sequência de circuit breaks. Portanto, eu não vejo como útil, nesse momento, uma interrupção prolongada da negociação. É preferível que os preços venham se ajustando com uma referência da situação conjuntural que nós passamos. E a partir do momento em que os problemas estiverem resolvidos, a partir dessa nova referência, os preços vão se recompor. Esse ato de negociação causaria muito mais pânico dentro do mercado do que auxiliaria. Muito bem, então aí o Paulo Bittencourt falando sobre essa possibilidade remota de fechamento da Bolsa. Outra coisa que ele falou também, Sami, sobre o caso das Filipinas. Ele disse que lá o governo é autoritário, então o mercado é pouco desenvolvido, tem 79 mil pessoas. A gente já tem... Bolsa mequetrefe. Exato, a gente já tem muito mais de 1 milhão de investidores aqui. Volume também, né? Exato, e ele falou que assim, pode também ter acontecido um certo lobby ali, porque ali a relação entre governo e empresas é mais esquema, talvez menos democrática. É o esquema. Então, pois é. Tudo bem. E aí, só para fechar, então, fechar uma bolsa é pior do que deixar cair. Então essa é a avaliação que tanto Paulo quanto outros economistas fizeram. Depois o Sami também vai falar a opinião dele. O que pode acontecer se fechar a bolsa? Então, como o Paulo disse, a gente pode ter uma redução drástica na liquidez, ou seja, fundos de investimento, seguradoras que têm ativos em bolsa, pessoas físicas não poderiam sacar seus recursos. Isso geraria um efeito cascata, então no limite, por exemplo, empresas poderiam quebrar porque iam estar com seus recursos presos. E a suspensão poderia, inclusive, intensificar a queda. A gente vê às vezes isso, né, Sami? Tipo, depois de um fim de semana... então a bolsa está fechada, lá várias notícias acontecendo, quando volta dá uma queda mais brusca. Se você deixar vários dias suspenso o mercado, né? Os preços oscilam, é que nem imóvel. O imóvel, você tem um imóvel, começa uma crise, o preço está oscilando. Não é porque você não está tentando vender todo dia, que não fica um preço na frente,
que o preço de um imóvel não varia. Então é uma falsa impressão só, porque as quedas são advindas das notícias ruins que mudam a expectativa. Então fechar a bolsa não adianta em nada e você tem esse risco de iliquidez. Porque aí, se eu sei que essa bolsa, do país que for, a hora que eu quiser trocar meus ativos por dinheiro, talvez não só não tenha gente vendendo, como esteja proibido de vender, é um risco maior. Então aí que eu pago menos ainda pelas empresas. É a mesma coisa, fala assim, olha, como você está com muita febre, vamos parar de medir a febre e quando você descer a febre, a gente vai lá e mede de novo. Não adianta culpar o termômetro. A bolsa é um termômetro e é um mercado para as pessoas negociar. Então, é uma coisa que não tem o menor sentido. É fake news. É fake news, mas se pensasse nisso, é uma burrice sem tamanho que espero que não aconteça. Ô Sami, e assim, nesses momentos como o que a gente está vivendo agora, coronavírus, estruturas sendo abaladas, tudo muito diferente do que a gente já viu antes. Tem gente até falando, não aguento mais ver quedas históricas, coisas históricas, não quero mais fazer parte da história. Mas, o que eu queria te perguntar? O pessoal fica com medo de fechamento da bolsa, o pessoal fica com medo de calote no Tesouro Direto, fica com medo... Tem gente que tem medo até de confisco da poupança. Esse tipo de decisão extrema poderia acontecer? Pode, porque tem um bando de maluco que faz essas coisas. Mas não acho provável, porque confisco. O país está precisando de dinheiro, aí você vai confiscar? Aí não tem liquidez nenhuma, assim, não faz sentido nenhum. Fechar a bolsa também não faz o menor sentido, você só prejudica as pessoas e adiciona mais ricos. Isso é a ideia. E calote do governo também só piora a ainda. situação, Essa coisa dos caras que não tem a menor noção. Não vou pagar juros. É a mesma coisa você morar de aluguel e você não querer pagar de aluguel, assim. Aí o cara vai te chutar de lá e nunca mais você vai conseguir alugar nada. Pro proprietário é pior, que ele vai ficar sem aluguel. O proprietário é pior, o inquilino também vai ficar com o nome sujo. Então quem deu calote, a gente já teve épocas aqui, principalmente na América do Sul, do cara ficar dando calote, ameaçar calote. Por isso que a gente não evoluiu tanto o mercado quanto poderia. Então são coisas que já se sabe que é um caminho ruim. Não tem só aumenta o risco país e piora a situação. E aí vai ter que subir os juros na próxima vez para captar mais dinheiro, subir muito, vai sair mais caro no longo prazo. Ou seja, emenda sai pior que o soneto, então... Exatamente, a emenda sai pior que o soneto. Então, gente, fake news, tá? Fake a bolsa news. não vai fechar, não tem essa previsão. Os amigos da Pri, jornalistas. Ai, meu Deus, que foram dessa vez. Muito Bora. bem. Hora de falar com ela, nossa estimada Thaís Laporta, que comanda o nosso site, que é o investnews.com.br. Hoje ela traz uma informação importante para quem investiu no Tesouro Direto, em CDBs, LCIs, LCAs e até na poupança, que não tem imposto. Apesar do nosso lobby, vai que você foi um teimoso, não nos conhecia, investiu na poupança. Então, IR com ela, Thaís Laporta, bom dia para a senhora. Bom dia, Sami, bom dia, Pri. Eu tô aqui de quarentena e queria aproveitar para convidar você a usar esse tempo que você está em casa para fazer a declaração do imposto de renda. O Invest News preparou uma série de matérias com passo a passo de como não errar ao prestar as contas com o leão. E essa semana a gente traz uma matéria super completa da nossa repórter Caterine Rivas sobre como declarar os investimentos em renda fixa. Um dos erros mais comuns que o contribuinte comete é não informar as aplicações que ele tem em diferentes corretoras ou bancos, ou declarar tudo isso junto. O correto é informar o quanto você investiu em cada corretora ou banco separadamente, informando o CNPJ de cada um. Todas essas informações você encontra no informe de rendimentos, que deve estar disponível no aplicativo ou no Internet Banking onde você tem conta. Algumas instituições financeiras enviam por e-mail também. E outro detalhe, o correto é informar o quanto você aplicou na ficha Bens e Direitos e o quanto o investimento rendeu em rendimentos tributáveis ou rendimentos isentos. Aí é importante saber quais investimentos cobram imposto e quais não. Mesmo os isentos têm que ser declarados. Mas dá uma olhada só quais são os investimentos tributáveis. O Tesouro Direto, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o RDB, que é o Recibo de Depósito Bancário, a LC, que é a letra de câmbio, e as debêntures, com exceção das incentivadas. Para esses investimentos, a alíquota do imposto é a seguinte, ela começa em 22,5% e termina em 15% nos prazos mais longos. Para declarar,
É só clicar na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva, no código 06, Rendimentos de aplicações financeiras. Agora, vamos falar dos rendimentos isentos. Presta atenção quais são eles. A caderneta de poupança, as debêntures incentivadas, as LCIs, que é a letra de crédito imobiliário, LCAs, letras de crédito do agronegócio, CRI, certificado de recebíveis imobiliários, e CRA, que é o certificado de recebíveis do agronegócio. É importante você sempre conferir tudo antes de enviar a declaração para não correr o risco de cair na malha fina. E fica ligado que a gente vai soltar essa semana um passo a passo de como declarar os investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários. Mais informações você encontra no investnews.com.br e nas redes sociais. Não perde! A Thaís trazendo então dicas valiosas para você que vai declarar o seu imposto de renda. Aproveite e já declare o seu imposto de renda se você estiver de quarentena, é um momento muito difícil, mas é um bom momento também para organizar aí sua vida financeira. E Sami, hoje eu quero ver o Pitaco, que já está aqui na nossa tela, o seu bonequinho já está posicionado. Porque o Pitaco de hoje tá polêmico. Tá muito Porque polêmico. Ontem o governo soltou essa MP aí, suspendendo o contrato de trabalho por 4 meses. O pessoal geral, ficou bravo com você, hein, Pri? O pessoal ficou bravo. Ficou bravo Aí com eu você. no flash, Você eu ficou bravo falei com você. sobre isso e falei que os economistas disseram que a MP privilegiava, Rumores. privilegiava as empresas, né, e não os trabalhadores. Não foram rumores de mercado. Daí aí me chamaram ali de algumas coisas, mas Você ficou triste? nada que a gente não esteja acostumado. Você ficou Samidana. triste? A gente Não xinguem a Pri, ela você é fica tão feliz, legal. você fica mais feliz com o elogio do que com essas críticas não façam isso, a ofensivas, Pri né? fica triste, não merece Mas Samidana, vamos ao que lá. interessa. Explica aí o que rolou e dá a tua opinião aí dessa medida do rolou? governo. Assim, eu acho que tem um sentido, na medida que assim, você tem que se preocupar com a empresa. A empresa pode quebrar, restaurante fechado, vai quebrar. Tem uma pizzaria embaixo lá da Jovem Pan, vai quebrar. O cara falou, não tem jeito, vai quebrar. Salão de cabeleireiro, vai quebrar. Então você tem que dar uma ajuda. Aí o que ele falou, vamos flexibilizar. Foram legais as medidas. Mas teve uma, que aqui voltou atrás, que era muito polêmica, que era deixar os trabalhadores 4 meses sem salário. Só com o plano de saúde. Só com o plano de saúde podia dar um curso. Aí os caras, você quer que eu coma curso? Só que o governo deu a entender, não saiu na medida, mas deu a entender assim, o governo vai pagar 25%, vai poder vir de algum fundo. O que eu acho que deveria ser feito? Eu manteria esses 4 meses, mas deixaria o trabalhador sacar tudo do FGTS, que é um dinheiro dele, que fica sequestrado, e também do Fundo de Amparo ao Trabalhador. E não deixaria, aí eu acho que você pode ter algum mecanismo, por exemplo, vir do fundo partidário, de alguma coisa, para manter as pessoas empregadas com pelo menos um salário mínimo. Porque senão você não mata de vírus, mas mata de fome. Então, mas eu não achei ruim a medida, eu achei incompleta, eu achei. Sim. Bom, eles oficializaram várias medidas que já estavam previstas na MP, como, por exemplo, as férias coletivas, então antecipação das férias, concessão de férias coletivas, previsão do teletrabalho, antecipação do abono salarial, o aproveitamento, adiantamento de feriados e aquele banco de horas às avessas, então a pessoa trabalha menos agora e trabalha mais depois. Então cria um banco de horas ao contrário, assim, tá? A pessoa vai dever horas lá pra frente. Agora, Sami, você falou aí do FGTS, por exemplo, é um momento muito difícil, né? Porque mesmo liberando a FGTS, que pode ajudar os trabalhadores, o trabalhador vai ficar sem esse FGTS lá na frente se precisar em algum momento, né? Mas o dinheiro é dele, pô. O dinheiro é dele, tem que dar pra ele resolver o dinheiro. Esse negócio assim, você não sabe o que eu vou fazer com o seu dinheiro. Eu cuido melhor do seu dinheiro. Eu não gosto. E, sem dúvida, a gente tem um momento de emergência. Então, eu acho que o fundo de garantia é do trabalhador e ele melhora o recurso. Aí você tem o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esses recursos estão previstos. Sem contar o que eu falei, fundo partidário, 2 bilhões, assim, não tem o menor cabimento num negócio de... Já não tem menor cabimento nunca, mas assim, você transfere o dinheiro. Então, você tem que pensar nos mais vulneráveis, são os trabalhadores, mas você tem que manter a empresa, senão vai ser uma quebradeira geral. Não adianta, se você não flexibilizar nada, o empresário vai demitir as pessoas. E aí vai ser pior.
Tá aí, Samidana, a gente prometeu que ele ia dar opinião sobre as medidas econômicas do governo, ele deu, então agora a gente vai para o nosso segundo pitaco do Sami do dia, que é o fechamento da Bolsa. Fechou em queda, né, Sami? A queda foi uma bagunça, né? Porque o que aconteceu? Final de semana, muita notícia, gente pegando coronavírus 2 vezes, segunda onda, a The Economist estava conversando, já não sabe mais como que você pega a saúde com a economia, tá todo mundo com medo, isso é uma coisa. Aí veio o Banco Central. O Banco Central brasileiro mexeu lá no compulsório, reduziu de 15 para 17. 25 para 17. 25 para 17, dando mais liquidez. Aí você teve o BNDES suspendendo pagamentos por um período, você teve também crédito, teve a MP que foi e voltou. É todo mundo urso do pica-pau de novo, urso do pica-pau. Para piorar, o pacote de 1 tri para ajudar a economia americana não foi dessa vez, barrado no Senado. Então fica todo mundo desesperado, desespero, o povo corre de mercado emergente, que é aqui, vende ativos arriscados, que é o caso da Bolsa, e vai para a moeda forte. Dólar subiu, Bolsa caiu e caiu muito, caiu 5,22. E não foi só no Brasil. 63 mil pontos. Não foi só no Brasil não, viu? Não foi só no Brasil. Deu. Caiu a Europa, caiu a Ásia, que já tinha fechado o mercado cedo. Ô Sami, e agora os economistas já estão falando até de depressão, né? Que seria um período mais longo aí da economia sem crescimento. Ou seja, a gente já está falando, já está relacionando o momento que a gente está vivendo à crise de 29. É muito difícil falar da crise de 29, porque pela tecnologia, pela globalização, ela tem outra proporção. Mas sem dúvida é uma crise sem precedentes, os números já apontam uma preocupação, não tem como saber o resultado, mas indica uma preocupação maior que a crise de 2008, 2009, que era uma crise de crédito, e aí ninguém sabe, tem empresário aí liberal que está pedindo ajuda de governo, tem gente que está pedindo, como a gente falou, fechamento de bolsa, tá uma bagunça, ninguém sabe nada, medo se traduz em risco, que se traduz em sair de opções mais arriscadas para opções mais seguras, dona Priscila. E você não vai dar nenhum repitaco? Não, e o meu repitaco Você aqui... não deu o repitaco da polêmica. Ah, não, você mas não eu quer falei... fazer? Não, o que você acha? Não, é porque eu sou jornalista, o semi-economista, ele se posiciona mais. Eu, como Não, jornalista... você pode se posicionar. Não, eu tento repercutir Mas mais aqui o que eu pode. leio. Algumas coisas que eu achei interessante é que, assim, alguns economistas, eles já estão falando que a gente tem uma retração certa, a gente tem uma queda na economia. No Boletim Focus veio positivo ainda. Veio positivo ainda. Estranho. Super otimistas acima da previsão do 1,5. governo. O governo 1,48. prevê uma estagnação ali, 0,02 de alta, eles revisaram. Inclusive, Sam, um estudo do Centro de Macroeconomia da GV, que mostra uma retração Na de até sexta, 4,4%, que se isso se confirmar, seria a maior retração registrada desde 62. Então, uma análise que eu achei interessante é que, assim, o que a gente está tentando fazer agora é achatar a nossa recessão. Então, a gente vai ter uma recessão, são 2 trimestres seguidos de queda, a gente deve ter retração, que é um ano de queda na economia. Então, agora as medidas estão sendo tomadas aí para a gente tentar diminuir essa queda que a gente já vai ter certa na economia. Então é mais ou menos isso, acho que eu avalio. E assim, muito economista também falando se a gente não deveria ter tomado medidas econômicas antes, com mais velocidade. Mas você não falou da medida provisória com valor polêmica. maior, então. Não, mas Você é não vai isso, falar. essa é a avaliação sobre a MP. Será que a gente deveria ter anunciado isso antes? Será que isso não deveria ter vindo de uma forma mais organizada? Então, sem ir voltar esse MP, será que isso não gera também um pouco de rumor aí, enfim, de conflito, de incerteza no mercado, né? É uma bagunça mesmo. Eu gostei do seu repitaco. Tem mais pitacos ou chega por hoje? Chega por hoje, Samidana. O que seu oráculo diz sobre o dia de hoje? Eu não acredito nada em horóscopo, mas você acredita, Priscila? Não, eu acho que é um momento assim que a gente tem que deixar as energias fluírem e tal. Mas não eu acho confiar nos falsos amigos. Mas assim, não, mas depois de um dia Nos de falsos queda, amigos né? não podem confiar. Depois de um dia de forte queda, não quer o dia dizer nada. seguinte, em alguns casos, traz uma recuperação. é, Agora tá com o igual- coronavírus a gente não sabe mais nada. Pode cair, pode subir e pode ficar igual. Exato, é melhor. Você melhor pode trabalhar opinião. no tempo, a gente pode ter o mapa tempo. Agora, a Lua está onde? Você gosta de horóscopo? Ai, Sam, Mais eu ou tô meio menos. por fora. Tudo que eu vejo é coronavírus agora. Horóscopo. Economia, Eu não acredito em dá nada tempo de disso, ver o eu resto. acho uma balela horóscopo. Mas se você acredita... Mas dizem leia- que a gente está num momento de um portal. E assim, portal nesse pro- portal tem as pro pessoas que inferno, vão a gente atravessar o portal, Pra entendeu? outro E vão, mundo, que é os que né, estão e vão morrendo, o que enxergar isso como uma passagem e tal. E tem as pessoas que vão se deixar abater. Eu não quero me deixar abater, Nem Samidana. eu, mas E você?
Eu não quero nem que as pessoas Por fiquem isso estamos doentes. aqui, inclusive amanhã a gente vai mostrar nossa redação As Moscas, que a gente está aí dando a nossa contribuição para combater a disseminação do coronavírus. De Só 30 a gente pessoas aqui. aqui, que ficam aqui, tem só 5 aqui. E eu, a Pri, somos 2, aí tem mais 3 que é a equipe, mas aqui é uma redação grande, eu acho que tem quase 375 metros, então aqui está bem arejado. Mas a gente tá nessa. Eu acho que as pessoas estão preocupadas. Eu estou preocupado, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Estou de olho nas notícias, tenho dormido mal e tenho reclamado mais que o comum. Que Então, eu sou um velho no corpo de um velho. Sami, para terminar, então, gente, deixem comentários aí, animadores pro Samidana, tá? Vocês podem dar spoiler, porque eu também cansei de dar spoiler. A galera pediu spoiler. Eu posso dar spoiler de jogo de videogame. E coitada de mim, assistiu Parasitas, já sabia o que ia acontecer. Você já tinha me contado. Samidana! Não, é porque você não viu Parasitas até agora, também não vai. Gente, beijos, Tchau. boa terça pra vocês.